Vamos lá. Hoje, dia 16 de abril de 2021, vamos resolver aqui exercício do livro Cálculo um Novo Horizonte, volume 2. Eu peguei aqui na 6ª edição. O autor é o Howard Anton, não sei se é assim que fala, meu inglês é maravilhoso. A editora é a Bookman. Veja, estamos aqui, com um probleminha de extremantes, máximos e mínimos. Só que são máximos e mínimos para funções de segundo grau. Ao fundo, você ouve, eu acho que você conhece essa música, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Mas isso aqui foi só para dar uma alegria nesse videozinho aqui. Vamos parar e vamos para matemática, que é o que interessa. Então, veja só. A gente quer determinar as dimensões de uma caixa retangular, tá certo? Vamos fazer de conta que eu consigo desenhar uma caixa retangular muito bem aqui. E eu vou colocar essa caixa retangular para você aqui, Olha que desenho lindo. Fui eu que fiz, X, Y, Z, base XY, altura Z, comprimento, largura, enfim, uma caixa com volume de 32 pés cúbicos. Então vamos começar a brincadeira aqui, pegando as informações que ele dá aí. O que é que eu tenho de informação? O que eu tenho de informação? Nessa primeira leitura a gente já sabe que o volume é 32 pés cúbicos e que requer uma quantidade mínima de material para a sua construção. O que eu quero? Eu quero as dimensões. Eu quero então X, Y e Z, mas para que a quantidade de material para a sua construção seja mínima. Como é que eu calculo a quantidade? Vai ser a área, tá? Eu quero área mínima, tá bom? É isso que eu quero, mas como é que eu calculo a área, né? Como é que eu calculo a área? A área a gente vai calcular assim, Vamos mudar de cor aqui. A área a gente vai calcular a área de superfície, lembrando que ela é aberta. Então eu tenho a base, que é XY, mais essa lateral aqui, que é YZ, só que essa lateral tem duas. Tem a lá de trás também, né? Tem a lá de trás também. Então, 2 vezes, tá? E a gente tem também a frente aqui, que é XZ, né? Então, mais XZ, que também tem duas, porque tem a frente e tem o fundo. Ora, mas e o volume? Como é que a gente calcula? Volume é base, XY, vezes altura Z, que tem que dar 32. É só começar a gravar que o cachorro se manifesta. Então, veja, na verdade eu tenho aqui duas equações. XYZ é igual a 32 e XY mais 2YZ mais 2XZ é o S, é a função S. Então lá em cima eu tenho uma equação e aqui eu tenho uma função. O que eu vou fazer? Eu vou isolar, por exemplo, o Z aqui. Z é igual a 32 sobre XY. Tá? 32 sobre XY, como é que vai ficar a minha expressão S? S vai ficar XY mais 2 vezes Y vezes Z. 32 sobre XY. Mais 2 vezes X vezes Z. 32 sobre XY. Então, meus amigos, S vai ser igual
xy, mais o y daqui cancela, 64 sobre x, mais o x agora cancela, 64 sobre y. Para ficar mais fácil para derivar, s xy mais 64x a menos 1 mais 64y a menos 1. Bom, o que eu quero? Eu quero tirar os candidatos extremos, tá? A extremantes. Então eu vou pegar a primeira derivada de s em relação à variável x e eu vou fazer igual a zero. O que nós vamos ter quando pegar isso? Vamos lá. Derivar isso aqui em relação a x. Então, a derivada de s em relação a x é igual. Derivada de x dá 1 vezes y. Não é isso? Ó, o x, o y é constante. Derivada de x é 1 vezes y. Mais 64 é constante, permanece. Derivada de x a menos 1, cai o menos 1 aqui. E fica x elevado a menos 1, menos 2. Mais 64y a menos 1 é zero. Então, S em relação a x vai ficar igual a quem? Y menos 64 sobre x ao quadrado. Depois, mesma coisa. Opa, desculpa. Ali você não enxerga, né? Vamos aqui. Sx, mesmo se você tenha visto, não tem nada. Vou colocar mais para cá. É y menos 64 sobre x ao quadrado. Tá? Tem que respeitar a margem, professor. Tem que respeitar a margem. Aí, ó. A derivada de s, só que agora em relação à variável y, também eu vou fazer igual a zero. É assim que a gente acha os candidatos a máximo, mínimo ou ponto de Cela. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido. Essa SY, derivada de XY em relação a Y vai ficar X. Desculpa, a derivada disso aqui, ó, 64x a menos 1 em relação a Y vai dar zero. Cai o menos 1, menos 64y a menos 2. Então, SY vai ficar x menos 64 sobre y ao quadrado. Ah, isso aqui é um quadrado. Um quadrado. Y ao quadrado. Bom, e agora? Agora eu vou pegar as derivadas e vou fazer igual a zero. Quem são as derivadas? Sx e Sy. Então, vamos fazer aqui Sx e Sy. Ó, essa aqui. Aqui, que é a derivada em relação a x, eu faço isso igual a zero. E essa daqui, que é a derivada em relação a y, é igual a zero também. Na verdade, isso aqui é um sistema. Y é igual a 64 sobre x ao quadrado. Então, essa aqui vai ficar assim, ó, x menos 64 sobre y, 64 sobre y não, sobre x ao quadrado, sobre x ao quadrado, tudo ao quadrado é igual a zero. O que nós vamos ter aqui?
x é igual a 64 dividido por 64 ao quadrado sobre x à quarta. Continuando, isso aqui ó, é x sobre 1, esse cara aqui vai passar multiplicando, então nós vamos ficar com x vezes 64 ao quadrado dividido por x à quarta é igual a 1 vezes 64. Vamos melhorar isso. X aqui cancela com x à quarta, então vai ficar 64 ao quadrado sobre x ao cubo, que é igual a 64. Ainda, aquele x ao cubo ali, ó, vai passar multiplicando 64x ao cubo. Ainda, 64 está multiplicando, passa dividindo, fica 64 ao quadrado dividido por 64, que é igual a x ao cubo. Opa, agora vai chegar aqui, hein? Então eu posso falar que x ao cubo é 64. Ora. Tinha caminho mais direto aí, professor. Agora já foi. Não vou fazer de novo, não. É a raiz cúbica de 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Ok? Então agora eu vou buscar o y. Mas quem é o y? Tá aqui, ó. 64 sobre x ao quadrado. Então, o y vai ser 64 sobre 4 ao quadrado. Olha, y, 64 sobre 16. Daqui nós tiramos que y é igual a 4. Então, por enquanto, nós temos esse sujeito e esse sujeito são os candidatos a coordenadas dos pontos extremos, tá? Para a gente decidir decisão se são pontos extremos máximo, mínimo ou ponto de célula, a gente vai calcular um determinante, que a gente escreve direto, ó. Segunda SXX vezes SYY menos SXY ao quadrado, que é um determinante, mas que a gente vai chamar simplesmente de D aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa determinar a segunda derivada de x. Então, eu preciso do SX. Quem é o SX, né? Tá aqui na página de trás, ó. Não vou dar pausa, não. Quem é o SX? A derivada de S em relação a x é isso aqui, ó. Y menos 64 sobre x ao quadrado. Então, vamos levar isso aqui para lá. Y é menos 64 sobre x ao quadrado. Vamos levar para outra página. Normalmente a gente dá um pause aqui para poder copiar e você não vê, tá bom? Mas ó, vou fazer direto. Aí ó, fica mais fácil para derivar se eu escrever isso aqui como sendo y menos 64 x a menos 2. E aí eu vou obter SXX igual a derivada de y em relação a x, 0. O menos 2 vai multiplicar, mais 128x a menos 3. Então, SXX é igual a 128 sobre x ao cubo. E SY? SY é x menos 64 sobre y ao quadrado. Tá certo ou não?
Então, direto aqui, ó, S, Y vai ser quem? Mesma coisa, só que 128 sobre Y ao cubo. E agora, precisa do S, XY, que é a mesma coisa que S, YX. Isso vai ser igual a quem? Derivada disso aqui em relação a y. Derivada disso em relação a y. Fica 1. Fica 1. Estamos quase prontos para achar o determinante D. Preciso só lembrar que x é igual a y, que é igual a 4. Então, veja, SXX vai ser 128 sobre 4 ao cubo. 128 sobre 16. 16 não. 16 seria se fosse ao quadrado. É o cubo sobre 64, que vai dar 2. Que vai ser o mesmo resultado do SYY, né? Porque aqui vai colocar 4 também. Então, SXX é 2 e SYY é 2. Como é que fica o D, então? SXX, 2. SYY, 2. Eu estou calculando isso aqui, ó. 2. Menos SXY, 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3 e o que interessa é que isso é maior que 0, tá? D é maior que 0. E S, X é maior que 0. Logo, isso caracteriza um ponto de mínimo. Tá ok? Só que ele pedia as coordenadas. Então a gente já sabe que o x vai ser igual ao y, que vai ser igual a 4, mas está faltando o z ainda. Né? Quem é o z? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. O z, cadê? Tá aqui, ó. Z é 32 dividido por XY. Então, Z vai ser 32 sobre XY, que vai ser 32 sobre 4 vezes 4, 32 sobre 16. Z é igual a 2. Estou pronto para dar a resposta. Resposta. As dimensões serão 2, 4 e 4. Beleza, beleza? Valeu! Só mais um pouquinho de Led Zeppelin para você. Stairway to Heaven. O quarto LP do Led Zeppelin. Um abraço!